Está entrando no ar pela Rádio Universidade 800 AM o programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento. O que te move? Olá, está começando mais um T-Move, Temas Emergentes em Movimento. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da Coordenadoria de Tecnologia Educacional e apresentadora deste programa, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. O programa T-Move, Temas Emergentes em Movimento, é um projeto da Coordenadoria de Tecnologia Educacional da UFSM, vinculada à Prograde, Pró-Reitoria de Graduação. Proporcionamos aqui um espaço de conversas e troca de ideias através de entrevista com os convidados super especiais. Hoje a nossa convidada é a professora Doris Pires Vargas Bolzan. A professora Doris é pedagoga pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, especialista em psicopedagogia terapêutica pelo Centro de Estudos Médicos e Psicopedagógicos de Porto Alegre, possui mestrado em educação e doutorado em educação pela URGS, professora dos programas de pós-graduação em educação e políticas públicas e gestão educacional, membro do Conselho Consultivo de diversas revistas brasileiras e internacional e parecerista ad hoc. Atua na linha de docência, saberes e desenvolvimento profissional, tendo como foco de pesquisa a formação docente na educação básica e superior. Professora Doris, seja muito bem-vinda ao T-Move. Oi, uma satisfação estar aqui, agradeço o convite, espero que a gente possa conversar de maneira muito alegre e problematizar os temas que tu vais me propor. Perfeito. Professora Doris, nós temos a pergunta inicial, que é o que dá título ao nosso programa. Então, Doris, o que te move? Bem, a escolha da docência é um desafio para aqueles que desejam estar na docência. E o que me move é justamente o fato de eu ter um monte de estudantes interessados nos temas com os quais eu trabalho. Eu penso que o professor é alguém que precisa mobilizar, né, o seu estudantado e os seus interessados nos temas a estarem presentes no dia a dia da pesquisa, do ensino, da extensão e mesmo da gestão pedagógica, que hoje é um quarto elemento aí na formação do professor e mesmo na instituição que é a universidade. Então, o que me move é continuar fazendo trabalhos para que essa galera se sinta motivado a estar buscando sua formação e se qualificando. Que legal! Professora Doris, eu li assim o seu currículo extremamente resumido, né? Foi só um fragmento de toda a sua produção. Mas quem é a Doris que não está no Lattes? Bom, eu sou a mãe do Alexandre e da Marina, vó do Arthur, e sou uma mulher muito mobilizada pelo que eu faço, adoro, realmente gosto muito de estudar, de desenvolver pesquisa e principalmente de estar com o meu grupo, onde nós podemos tratar dos aspectos que são intelectuais, por óbvio, mas também que são humanos. Essa relação professor-estudante, professor-orientador e orientandos, não é? É uma relação que vai se construindo ao longo das nossas trajetórias. E eu acredito muito num conceito que eu desenvolvi na minha tese de doutorado, que é o conhecimento compartilhado,
né? E eu acredito que sem essa experiência de uma cultura colaborativa, de um trabalho coletivo, de um trabalho de cooperação, nós não vamos muito longe na educação. Esse espírito de solidariedade, né, da educação precisa, se não estiver ativo, ser resgatado. E nós vemos nos sistemas de ensino a importância que foi durante o período pandêmico essa possibilidade de estar com os outros, ainda que na distância, considerando especialmente que o processo educacional é um processo relacional, e se nós não estivermos com a condição de compartilhar, talvez a gente perca muito nesse contexto. Também acredito nisso. Lhe ouvindo, dá para perceber que a senhora é uma apaixonada pela docência. Como aconteceu isso? Bom, eu tenho uma trajetória de docência muito larga, embora na época em que eu escolhi ser professora, o foco na escolha docente não estivesse nas motivações. Eu faço parte de uma família que tem um número muito grande de professores, né? E eu muito brinquei na minha infância de ser professora, além do fato de que eu sou filha de uma família de 6 crianças, que também, de alguma maneira, eu fazia um certo trabalho de professora, porque eu era uma das mais velhas, então eu acompanhava os meus irmãos nas tarefas escolares, ajudava minha mãe também era professora, meu pai também desenvolveu atividades na docência por um período até bastante extenso. Então, eu sempre fui muito motivada pelo aprender, né? E isso me levou ao desejo de ensinar. E eu acabei, então, na época que eu era bem jovem, fazendo o magistério e depois a pedagogia e a psicopedagogia. Eu estive um largo período fazendo um trabalho clínico, mas eu sempre acreditei que o trabalho, mesmo de um profissional especialista como psicopedagogo, precisa ser dentro da escola, precisa ser com as crianças. E eu fui professora durante 15 anos da escola fundamental, na escola de aplicação da URGS, né, antes de vir a Santa Maria. Então, por todos esses trajetos que eu fui assumindo na minha vida, né, a escolha da docência nunca foi uma segunda opção, sempre foi a primeira e a que eu sempre desejei, né? Ai, que legal. Professora Doris, no livro Leituras e Escrita, Ensaio sobre a Alfabetização, de 2007, que és organizadora, e escreve o capítulo Cultura Escrita na Sala de Aula, Compartilhar e Reconstruir Saberes, a senhora escreve que, abre aspas, refletir sobre a leitura e a escrita implica compreendermos que as concepções sobre a alfabetização fundamenta-se numa visão de homem e sociedade. Logo, a aprendizagem da leitura e da escrita precisa ser entendida como um processo de múltiplas dimensões, pois através dela promover-se-á o indivíduo à condição de ser social ativo, considerando suas experiências e interações com seus pares a partir da cultura. Professora Doris, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho dessa obra, desse capítulo. Tá certo. Essa obra, ela vai ser constituída a partir do meu grupo de pesquisa, porque eu comecei um grupo de pesquisa em 98, quando a gente ainda não o credenciava no CNPq. Só quando eu volto do meu doutorado em 2001, então, é que eu cadastro meu grupo de pesquisa, que já tem mais de 20 anos. Ele está fazendo a maioridade, 21 anos, né? Oficialmente, pelo cadastro do CNPq. E nesses 21 anos, a gente tem produzido várias discussões sobre vários temas, mas o pioneiro, tema que sempre alicerçou as primeiras problematizações, foi em torno do desenvolvimento da leitura e da escrita, que foi um grande projeto que, como professora alfabetizadora que eu fui, foi se desenhando, né? E quando eu vim para a Universidade de Santa Maria, eu vim cedida da URGS para cá, temporariamente, num primeiro momento, e a Secretaria de Educação do município me solicitou um trabalho de
reforço escolar. E eu não concordo com a ideia de reforço escolar. Então, eu fiz uma contraproposta que eu desenvolvia uma metodologia na minha sala, que era a atividade diversificada em sala de aula, e eu construí um circuito de jogos e materiais pedagógicos que podiam proporcionar a essas crianças uma oportunidade para além da experiência familiar. Isso como uma maneira também de expandir os campos de experiência que essas crianças teriam acesso. E aí, o circuito de atividades diversificadas nasce como uma oportunidade dessas crianças serem convidadas a trazer os seus conhecimentos para a sala de aula e, ao mesmo tempo, se problematizar as hipóteses infantis. Naquele momento, os bolsistas de iniciação científica acompanhavam o meu trabalho nas escolas e nós atendemos mais de 29 escolas no município, implantando o circuito de atividade diversificada. Ainda hoje, muitas instituições em que os professores passaram pelo nosso grupo de pesquisa, né, tem essa prática instaurada, pelo menos de forma eventual, ainda que não sistemática. Mas esse é um tema que, tendo nascido lá em 98, foi se consolidando e se amplificando. E aí, em 2007, nós lançamos a obra, que foi, inclusive, reimpressa depois disso 2 vezes e já foi esgotada. Até houve um momento que nós pretendíamos fazer uma segunda edição, talvez em e-book, alguma coisa do tipo, mas realmente o que ocorre é que este campo da leitura e da escrita, ele é um campo em movimento. Então, a todo momento, nós temos outros elementos para ir constituindo as discussões em torno do ler e do escrever. Então, essa obra, ela é uma obra em que os professores acessam diferentes temas, né, voltados à leitura e escrita. Tem justamente a discussão do circuito de atividades, inclusive, de como ele é desenvolvido, os benefícios desse trabalho na própria formação docente, né? E também algo relacionado à construção da leitura e da escrita que começa, né, na vida das crianças muito antes delas chegarem à escola. Nós vivemos numa cultura grafocêntrica e, por óbvio, uma criança, quando nasce, ela já é instada a ingressar no mundo da escrita, porque o primeiro contato que esse bebê tem com o mundo da escrita é a pulseirinha com o seu nome, né, de identificação no hospital. Embora isso pareça menos valorizado ou reconhecido, de fato, essa identificação, ela nos permite entender o âmbito, né, da cultura escrita na vida do indivíduo e, ao mesmo tempo, levar em conta que esse sujeito, ele precisa ser olhado a partir dessa experiência cultural, porque cada um de nós tem uma vivência e, sem dúvida nenhuma, isso vai interferir nos modos como nós vamos operar, sobre os conceitos com os quais nós vamos trabalhar quando chegamos à escola. Então, nós não podemos ignorar que existem elementos culturais que vão ser da ordem escolar, né? Mas a escrita não é um objeto escolar, é um objeto social. E, portanto, é nessa direção que a gente vem problematizando a compreensão do campo da leitura e da escrita. Além disso, o fato da Emília Ferreiro ter, final dos anos 70, início dos anos 80, chegado com a sua pesquisa América Latina, mostrando a importância do reconhecimento, né, das condições de aprender do sujeito, entendendo que é um processo relacional, nós também fomos nos dedicando a olhar os múltiplos contextos escolares, porque nós temos uma variedade de escolas e cada escola tem um conjunto de crianças que traz a sua experiência cultural e que nós, professores, então, precisamos estar atentos, porque nós temos que ter a clareza de que uma escola aqui ao lado da universidade não é a mesma escola da periferia, né, de Santa Maria. E isto faz toda a diferença quando nós olhamos as condições de aprender. O que eu quero dizer com isso
é que, embora todas as crianças tenham condições de aprender, uma criança que não tem pais leitores vai ter um tipo de experiência próprio e isso não pode ser ignorado pelo professor. Esse também é um tema que nós discutimos na obra, né? Além de todos esses que eu já mencionei. Então, eu entendo que a perspectiva de se trabalhar com a cultura escrita, né, para além daquilo que é o que a escola propõe, não pode ser ignorado pelo professor. E a formação docente precisa estar muito atenta para esses elementos, né? A gente viu o quanto isso repercutiu ao longo do período pandêmico e ainda repercute, né? Provavelmente nós vamos levar aí umas 2 décadas para conseguir, de alguma maneira, minimizar, né, as defasagens existentes nesse período. Bom, eu sou uma apaixonada por alfabetização, trabalhei muito tempo com alfabetização, tanto de criança quanto de adultos, que é realmente assim, ó, eu tive a possibilidade de trabalhar por alguns anos, à tarde alfabetizando crianças e à noite alfabetizando adultos. E eu acho que foi uma experiência assim, ó, muito importante na minha formação. Porque ali eu pude ver que o processo de aprender, tanto de criança quanto de adulto, é o mesmo. Só que cada um com as suas especificidades conforme a idade. Mas o processo da construção da língua escrita é o mesmo. E isso é lindo, é maravilhoso. E eu acredito que a alfabetização é aquele... eu, como alfabetizadora... e também trabalhava com séries finais e ensino médio, mas era na alfabetização que eu conseguia ver de forma prática o resultado do meu trabalho. Então, eu acho assim, realmente sou apaixonada pela alfabetização. Se eu voltasse para a educação básica, com certeza eu gostaria de voltar trabalhando com primeiro e segundo ano. Professora Doris, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre o grupo de pesquisa, qual é o nome, se alguém que está nos ouvindo quisesse participar, pode participar, ele é aberto para os professores da rede básica. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho. Bom, o GPFOP, que é o grupo de pesquisa, né, sobre formação de professores e práticas educativas na educação básica e superior, ele tem 2 grandes projetos. Um projeto que é das arquitetônicas formativas e dos contextos emergentes, e tem um projeto que é da cultura escrita na escola. Esses 2 grandes projetos nos permitem trabalhar de forma interdisciplinar, né, com temas que vêm desde a formação e do desenvolvimento profissional até as condições de aprendizagem da leitura e da escrita na escola e mesmo fora dela, olhando para esses âmbitos, né, da educação de crianças, jovens e adultos, embora a ênfase da nossa formação na universidade, no curso de pedagogia, tanto diurno quanto noturno, não seja a educação de jovens e adultos. Mas existem muitos estudos nessa direção e, claro que além do pioneirismo do Freire, nessa vertente do trabalho, né, da educação de jovens e adultos, a própria Emília Ferreiro lança, né, na sequência do seu trabalho, uma obra que vai mostrar todo o desenvolvimento dos aspectos formais do grafismo no adulto, que se assemelham e muito, né, no desenvolvimento da construção da criança. Embora nós saibamos que o interesse do adulto não é de outra natureza, porque ele tem problemas práticos de outra ordem para resolver. Bom, o nosso grupo de pesquisa, ele tem, então, um funcionamento em dois momentos. Nós temos nas sextas-feiras pela manhã estudos teóricos, né, de maneira assim mais ampla, que são aprofundamentos temáticos de diferentes pesquisas que a gente está desenvolvendo. Então, a gente elege um conjunto de temas e vai tendo um cronograma que a gente vai desenvolvendo. Nós recebemos convidados, né? A gente só não recebe convidados quando nós estamos fazendo a parte de
processo interpretativo de pesquisa, quando nós estamos mais dedicados a já fazer análise de dados, né? Nesse momento, nós estamos trabalhando com um aprofundamento teórico, então a gente tem recebido colegas que se interessam. Além desse momento, juntamente com o GPDoc, que eu sou vice-líder, que é da docência e das práticas, é um grupo que funciona online nas segundas-feiras, e que nós temos um número maior de participantes, porque a gente tem pessoas, inclusive, de fora do estado, que podem acessar, porque é feito esse acesso via Meet, né? E também temos uma pauta temática que vai sendo organizada, né? E que, às vezes, já na sexta-feira se iniciou um aprofundamento e depois se retoma essas discussões e problematizações na segunda-feira. Nas sextas-feiras, os encontros são semanais e nas segundas-feiras são quinzenais. Tá? Então as pessoas têm a oportunidade de acessar, de ouvir colegas, e tudo depende do que está organizado para aquele momento. Agora mesmo nós tivemos o professor Nova, né, na universidade. Nós estamos estudando uma obra dele, bem importante, de 2022, que ele escreveu durante o processo pandêmico, quando veio ao Brasil. E tem uma obra nova que ele está lançando, né, que é uma obra que também é fruto de toda essa problematização do período pandêmico e dos documentos internacionais da Unesco, porque ele foi um representante nesse período. E nós, então, como temos estudado bastante e discutido muito a formação de professores, que é algo que nos preocupa, e porque nós entendemos que trabalhar com o desenvolvimento, né, da atividade pedagógica não se pode prescindir da compreensão do desenvolvimento profissional. Então, esse tema da docência é um tema que nos é muito caro. E eu tenho escrito, inclusive, sobre isso, que nós não temos uma docência, nós temos docências múltiplas, porque as experiências culturais, elas vão permeando os modos como as docências vão se desenhando. E, obviamente, também pelo próprio contexto sociocultural das instituições onde nós estamos, sejam elas de educação básica, sejam elas de educação superior. Então, o nosso grupo tem esse alicerce já de muitos anos. Nós temos pesquisadores, doutores, que continuam contribuindo com as problematizações dos nossos temas, convidados, às vezes, de outras universidades, que vêm nos brindar com alguma fala, com alguma contribuição. E, por certo, isso faz de nós um grupo que tem podido contribuir, né, na referência do tema do desenvolvimento profissional docente. Professora Doris, ainda sobre a questão da alfabetização, como a tecnologia pode auxiliar a alfabetização, se pode ajudar, Tá. né? Que eu sempre, na oportunidade que eu tenho colocado várias vezes aqui no TEMOV, nas rodas de conversa ou nos temas emergentes, sempre quando eu posso eu trago esse assunto da questão do uso de telas por crianças, né? Porque é uma preocupação muito grande que eu tenho em relação a isso. Eu poderia dizer o seguinte: a tecnologia como tal, ela não pode ser excluída da vida dos sujeitos. Entretanto, tem que haver um certo equilíbrio. Nós não vamos querer que bebês e crianças muito pequenas, né, estejam o dia inteiro na tela. Realmente, a nossa preocupação maior seria, ou deveria ser, enfim, de ter oportunidades de desenvolvimento de uso da tela, embora o tempo para esse envolvimento devesse ser bastante controlado. Eu trabalhei durante um período, especialmente no período pandêmico, com a produção de materiais didáticos, de jogos e atividades, né, para que as crianças pudessem acessar no celular dos seus pais. A gente ofereceu alguns materiais que foram construídos. Eu, inclusive, fiz para as alunas também da pedagogia, materiais de estudo, né, para essa possibilidade. Então, eu sempre acho que usar a tecnologia é necessário, é importante, embora não seja o foco. E claro que as tecnologias analógicas, como o papel e a escrita usada pelo lápis de cor, pela hidrocor,
caneta, enfim, não vão ser, não deveriam pelo menos ser abandonados. E por que eu digo isso? Porque hoje existem estudos neurológicos que vão mostrar que o impacto da tela para a construção de um referente de reversibilidade de pensamento, né, está se tornando talvez mais complexo. O que eu quero dizer com isso? Quando uma criança copia algo de um lugar, a imagem que entra no cérebro entra como um antigo slide na máquina, né, de cabeça para baixo. E é no nível do cérebro que essa inversão é feita. Então, a criança precisa esse exercício de copiar da relação olho-mão para exercitar essa reversibilidade, tá? E o nível de abstração que vai sendo construído à medida que ela faz isso, né, também permite que ela possa receber uma informação, processar e, no nível da abstração do pensamento, emitir as suas posições e ideias. Bom, à medida que a criança recebe pronta essa atividade e o que faz com que ela reconheça uma letra é um gesto ou com o polegar ou com o indicador, né? Não é o suficiente para esse processo de exercitar a reversibilidade. A gente já sabe que alguns países bem desenvolvidos, como a Finlândia, a Dinamarca, retiraram completamente a atividade tela dentro da escola. Isso se tornou, não sei se a palavra proibida não é muito forte, mas isso se tornou algo que foi banido, pelo menos num primeiro momento. O que me faz pensar que a gente não tem a necessidade de excluir a oportunidade de ir a um laboratório de informática, de visitar um museu através, né, de um site, enfim, de um acesso, né, à rede, mas isso não pode ser o lugar comum do desenvolvimento das habilidades do sujeito. Muito embora eu acho que, por exemplo, letra cursiva é uma coisa que não precisaria existir. Eu acho que a criança precisa conhecer, nós precisamos proporcionar atividades para que ela aprenda, mas ela não tem que ficar fixado nisso. Né? Houve uma época que uma criança ela era reprovada se ela não escrevia em letra cursiva. Então, os cadernos de caligrafia. Então nós não precisamos entrar nessa seara. Eu acho que nós temos aí muitas coisas para discutir e, por óbvio, quando a gente diz que a tecnologia não pode tomar o lugar do ensino, a gente está querendo dizer que, embora as informações existam, a mediação para o aprender ela é indispensável. Haja visto o que aconteceu durante a pandemia, quer dizer, o fato das crianças não terem um processo relacional sistemático fez com que muitos deles, né, perdessem oportunidades de aprendizagem. E mitigar essa dimensão que foi, de alguma maneira, atingida não é fácil. Né? A minha preocupação também, além de toda essa questão, é com as crianças são extremamente criativas, né? Criam mundos. E com as telas tudo está pronto, né? Então a questão imagética, a criatividade, eu acredito que, e tem pesquisas que comprovam que a tendência é cada vez diminuir mais, né? E eu acho que também a não oportunidade de compreender um objeto tridimensional, né? Porque uma coisa é eu ver a imagem de um copo, outra coisa é eu pegar um copo. Uma coisa é eu ver um líquido sendo derramado dentro de um copo, outra coisa é eu derramar o líquido dentro do copo. Imaginar uma história quando a professora está contando ou os pais estão contando é diferente do que ver ela pronta, né, numa tela. Com certeza. Professora Doris, a nossa conversa realmente assim está muito boa, muitas aprendizagens, mas nós vamos chamar um rápido intervalo e já voltamos com a professora Doris Pires Vargas Bolzan.
volta com o TEMOVE. Para você que ligou o rádio agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Maria Aparecida e você está ouvindo o programa TEMOVE pela Rádio Universidade 800 AM, hoje com a professora doutora Doris Bolzan. O TEMOVE é um programa de conversas e troca de ideias através de entrevistas semanais com os nossos convidados. Trataremos sempre assuntos sugeridos pelos parceiros dos temas emergentes. Professora Doris, em seu livro Formação de Professores, Compartilhando e Reconstruindo Conhecimentos, de 2002, e que foi reeditado em 2010, no primeiro capítulo, intitulado Formando Professores Reflexivos, escreve sobre a construção e desconstrução na formação de professores. Como a universidade pode colaborar na construção de professores, autores, para também formar alunos reflexivos? Esse talvez seja um dos desafios maiores que nós ainda precisamos encontrar estratégias, né, para fazê-lo, porque nós temos um contingente de estudantes com uma variedade de experiências culturais, né? E hoje, mais do que nunca, os aspectos da interculturalidade precisam ser retomados pela escola. E, consequentemente, esses alunos que chegam da escola básica e não têm as suas identidades culturais reconhecidas, vão buscar isso dentro da universidade. Então, o nosso grande desafio hoje na universidade é criar espaços institucionais onde a formação não fique pautada apenas na matriz curricular e que as nossas matrizes curriculares, mais do que matrizes, vamos dizer assim, aditivas, né, onde a gente vai juntando experiências, elas sejam multiplicativas, ou seja, elas se abram na possibilidade de que esses alunos busquem outros campos formativos ao longo desse desenho que foi pensado para aquele profissional. E para isso, eu tenho conversado muito com colegas, porque eu tenho também tido a oportunidade de trabalhar na formação dos professores universitários, uma vez que não existe uma formação prévia para ser professor na universidade, não é? E nós ainda não temos um programa institucional, embora nós tenhamos as unidades de apoio pedagógico em cada centro da nossa universidade, nós não temos uma proposição institucional que dê conta de todo o professorado ingressante. E como a gente acompanha, através de pesquisas, os professores ingressantes, a gente tem conversado bastante com eles e com outros colegas que já são decanos, né, já estão há mais anos aqui na universidade, sobre a importância de um projeto formativo. O que me parece que nós estamos precisando pensar em termos institucionais é qual projeto formativo, o curso com o qual eu trabalho, ou os cursos com os quais eu trabalho, porque às vezes o professor trabalha em mais de um curso, precisa pensar, precisa projetar para o seu alunado. Os alunos precisam ter um projeto para direcionar suas buscas, né? Não adianta a gente ter uma matriz curricular e dizer, esta é a matriz que tu tens que cumprir. Porque ele precisa mais do que a matriz. E mesmo nós sabendo que a matriz curricular ela é um elemento limitador, porque ela não vai ser suficiente para que aquele sujeito se sinta em condições do trabalho que ele vai desenvolver, é o ponto de partida. Mas nós podemos empreender, dentro desta perspectiva da matriz curricular, um projeto de formação que é construído com o alunado, quer dizer, cada estudante vai buscar o seu próprio trajeto dentro da construção
da sua formação, e vai ter talvez um professor tutor ou professores tutores a cada semestre que possam contribuir para que esse processo formativo se estabeleça. E esse é um desafio imenso para o professor. Por quê? Porque ele não viveu essa experiência ao longo da sua formação e porque ele também não teve uma formação prévia para ser professor da universidade. Então, nós temos debatido em diferentes lugares, inclusive semana que vem eu vou estar na JAI, conversando com professores do CCNE, professores ingressantes, sobre justamente o trabalho formativo que eles têm empreendido, né, com o seu alunado naquela unidade acadêmica da universidade. Porque nós entendemos que muitas vezes o professor não tem esse espaço para debater, para pensar e para construir, né, dentro da identidade do curso no qual ele trabalha, ou dos cursos, um projeto formativo que seja coletivo, que não seja do professor A ou B, mas que seja daquele, né, curso. Eu acho que esse é um desafio gigante aí para nós. Eu acho, realmente. Eu cheguei na universidade há muito pouco tempo, venho de 22 anos da educação básica, e o que eu percebo é que, às vezes, quando se fala em crise na educação, isso já pensando lá, como Darcy Ribeiro dizia, né, que no Brasil não existe crise na educação, né, é um projeto que a crise, né, se resolve. E os problemas na educação é histórico, né? Quando se pensa em problemas na educação, se pensa lá no professor da educação básica, que é os que menos têm recurso, que é os que menos são valorizados, os que têm maior carga horária, porque um professor de 40 horas trabalha 32 horas em sala de aula, né? Com diferentes níveis, com diferentes disciplinas. Só que eu penso que não tem como pensar nos problemas da educação sem pensar na formação de professores, porque o professor que está lá na escola passou por uma academia. E o que eu percebo que, às vezes, o que acontece? O professor inicia uma licenciatura, tem poucas horas de experiência na escola, né, de estágio, monitoria. Então, às vezes, a referência que ele tem de educação básica é a própria experiência que ele tem como professor, né, com os professores que ele teve na educação básica. Então, por isso que não muda, né? Ele vem, fica aqueles 4 anos e meio na academia, volta para a escola e continua trabalhando da mesma forma que trabalharam com ele quando ele era aluno. O que se fazer para que a educação realmente seja prioridade, que realmente mude? E também pensando que a educação, aquele aluno que está lá na educação básica é o que vai estar na universidade. Então, é uma coisa só, né? Pensar em educação tem que se pensar na educação básica e na universidade. Não tem como separar. O que a senhora pensa sobre isso? Bom, eu tenho uma pesquisa longa sobre as licenciaturas na universidade, inclusive agora estou numa fase de trabalhar com os coordenadores de curso, muito em função dessa ideia que eu trazia antes sobre os projetos formativos. O que nós observamos? Nas licenciaturas, não há uma clareza para alguns colegas de que formar para a educação básica é diferente de formar para o bacharelado. Por que eu estou dizendo isso? Porque, embora no discurso as pessoas digam que elas entendem que são contextos distintos, na prática, toda a formação está fortemente centrada no conhecimento específico e não nos conhecimentos pedagógicos. Bom, isso se dá porque nós temos um problema estrutural. Nós não temos na universidade um centro de formação de professores.
As licenciaturas, ao invés de estarem todas reunidas num espaço, elas estão pulverizadas dentro de cursos de bacharelado. Eu, particularmente, entendo que se nós quiséssemos qualificar a educação básica, nós precisaríamos, antes de tudo, ter um sistema de formação que reunisse todas as licenciaturas e que os professores das licenciaturas fossem preparados para trabalhar com as licenciaturas especificamente. E tem uma outra questão. Muitos professores das licenciaturas nunca deram aula na educação básica, que é uma outra questão, né? Porque nós temos um problema de ingresso na universidade. O ingresso na universidade se dá pela qualificação acadêmica, pela produção de artigos A, 1, 2, 3, 4, não importa, né? E pelo desenvolvimento da pesquisa daquele profissional. Nós avaliamos muito pouco ou de maneira muito superficial aquilo que o professor traz como experiência no campo profissional. Temos ainda uma outra questão que me parece bem importante de ser pensada, que é os sistemas de ensino, embora eles tenham uma regulação comum, como quem gerencia a educação básica, são os municípios, no caso do ensino fundamental e no caso do ensino médio, o Estado, nós não temos uma linha comum. Nós temos, por exemplo, Santa Maria com um plano de carreira, São João do Polesne com outro plano de carreira, o Estado do Rio Grande do Sul com outro plano de carreira, a cidade de Caçapava com outro plano de carreira e assim sucessivamente. Então, se nós olharmos no entorno, a ausência de um modo de operar mais equitativo entre os sistemas, né, já poderia ser entendido como uma dificuldade no sentido de se pensar a formação das pessoas nesse sistema. Esse seria um aspecto. Com relação à universidade, quer dizer, como não existe uma formação prévia para ser professor, e muitos de nós dormem, enfermeiros, médicos, engenheiros, e acordam professor quando vão acessar o seu concurso na universidade, obviamente que nós vamos ter uma repercussão sobre isso. E mesmo os professores que, porventura, tenham feito uma licenciatura, se qualificado para serem professores, feito mestrado e doutorado, o curso de mestrado e de doutorado não se dedica de forma mais profunda, né, no preparo desse professor. Os bolsistas, em geral, têm a obrigatoriedade de fazer um estágio de docência, que acontece das maneiras mais variadas possíveis dentro da universidade. É assim, alguns são acompanhados, outros não são acompanhados, alguns passam por toda uma organização pedagógica, outros não, né? E esse trabalho ele é feito de uma maneira muito simplória, porque numa disciplina de 60 horas, o estudante vai ter em torno de 18 horas para fazer uma experimentação, né? E talvez ele nunca mais retorne a nenhuma conversa sobre a experiência formativa que ele vivenciou. Então, como tu podes ver, eu imagino que nós teríamos que fazer uma revolução dentro da instituição para que os processos formativos pudessem ganhar o impacto necessário para que as pessoas que saem formadas daqui pudessem atuar de maneira mais, eu diria, mais efetiva lá fora. E que a experiência de estudante não fosse a referência primeira, né? Mas a formação. É óbvio que nenhum de nós vai esquecer do que viveu como estudante, né? Mas eu ainda fico muito surpreendida quando eu ouço um jovem professor que me diz que o professor dele na graduação tirou o couro e que aquilo foi bom, que naquele momento ele não entendia, mas que agora ele acha importante, né?
Eu ainda me surpreendo quando eu ouço um professor dizer que disciplina boa é onde os alunos reprovam, né? Eu ainda me surpreendo quando eu vejo um professor achar que ele não precisa de formação porque ele já está há muitos anos na caminhada. Então, em pleno século XXI, a ideia de um processo formativo permanente, que é o que eu busco nesses anos todos como pesquisadora, problematizar, tem nos mostrado que o campo da formação profissional está muito pouco consolidado. Ele é um campo complexo, é um campo em movimento e é um campo que precisa ter suas pesquisas mais reconhecidas, né? E nós estamos, eu diria, bastante longe desse ideal, né? Eu tenho batido na mesma tecla, já falei algumas vezes aqui, e eu gostei muito dele ouvir, porque concordo plenamente. Eu percebo que a desvalorização pela experiência do professor da educação básica é imensa. O discurso existe, que existe uma valorização, né, dos saberes, mas na prática não acontece. E um exemplo bem prático, em edital de concurso para professor da universidade. Na tabela de pontuação, os 22 anos de experiência em docência, eles não valem, porque só vale a experiência na docência do ensino superior. Então, alguém como eu, que 22 anos em sala de aula com diferentes níveis, com diferentes experiências, vou ter menos pontuação do que alguém que fez licenciatura, mestrado, doutorado e trabalhou 1 ano de professor substituto. Não pisou numa escola, não desvalorizando, porque também, de repente, que ótimo profissional. Mas esse desrespeito, e eu, nesse sentido, eu não consigo achar uma palavra mais suave, é um desrespeito com a experiência do professor da educação básica. Se é um curso de licenciatura, né, que está formando o professor, eu fico imaginando, claro, advogando em causa própria, né? Nossa, a experiência, a vivência realmente um lugar de fala, mas é uma coisa assim que ainda me surpreende vendo editais de universidades, inclusive da nossa, que a experiência na educação básica ela não é valorizada. Exato. E aí, tu sabes, Maria Aparecida, que uma coisa que me preocupa também, e o professor Nova referiu isso, né? Quem forma o professor da educação básica deveria ser o próprio professor da educação básica. Exatamente. Nós deveríamos lançar mão, né, de um trabalho que hoje se faz ainda de maneira muito incipiente, através do Residência Pedagógica, do PIBID, né? Valorizando um pouco, mas muito pouco do que eu imagino que seria possível ser valorizado, né? Porque eu lembro quando nós criamos o projeto ProLicem, e isso faz muitos anos, foi logo que o ProLicenciaturas foi reorganizado lá no início dos anos 90, quando eu vim de Porto Alegre para cá, eu trabalhei na pró-reitoria de graduação e nós reconstruímos essa proposta de projeto, porque a ideia era que os próprios professores da educação básica pudessem ser tutores nesta formação profissional. E isso nunca se concretizou, né? Embora nós investimos bastante, não é, em bolsistas, em atividades dentro da escola básica, mas nós estamos ainda muito aquém daquilo que eu imagino que seria necessário.
Sem falar também que não há um acompanhamento, né, do professorado pós-ingresso, seja na educação básica, seja na educação superior, né? Existe uma coisa que se chama solidão pedagógica, que é fortemente manifestado pelos professores nas pesquisas que eu desenvolvo. E isso é algo que nós ainda temos também que qualificar, né? É um desafio que a universidade precisa pensar, tomar para si, de fato. Com certeza. Professora, qual é a sua opinião sobre a BNCC, a Base Nacional Curricular? Olha, a BNCC, ela tem vários problemas, né? E as pessoas se esforçaram muito na tentativa de produzir um material base, de produzir um material que pudesse ser o ponto de partida, né? Nós já tivemos os PCNs, já tivemos os PPPs, já tivemos várias siglas aí, né? Os parâmetros nacionais curriculares, já tivemos vários documentos, né? O que me parece que falta é o entendimento e o acesso de maneira clara e objetiva sobre esses documentos e de que maneira esses documentos podem ser apropriados pelos professores. Então, nenhum regramento, nenhuma regulação pode existir se não houver uma formação básica. E, além disso, esses documentos, muitas vezes, eles são documentos que são feitos por outras pessoas, né, para o uso do professorado e, como eu dizia antes, os sistemas de ensino são múltiplos. Nós vivemos num país continental, por mais que nós queiramos, não é, ter uma unidade formativa, nós não podemos deixar de compreender que o desafio desta formação se faz presente em todos os aspectos. E o uso de uma base nacional não é diferente. Então, se esse professor não pensou para produzir essa base e ele é um mero fazedor, executor da base, podem sair coisas maravilhosas, mas podem sair atrocidades, porque a compreensão sobre esse documento podem ser as mais variadas, né? Então, eu diria que o nosso problema maior de ter uma base nacional comum não é ter a base, é como essa base foi se constituindo como documento para o país, onde se levou em conta a multiplicidade de experiências culturais, porque um professor do Amazonas muitas vezes tem que pegar um barco e viajar 7 horas para chegar numa localidade, enquanto que no Rio Grande do Sul isso pode ser diferente, bastante diferente, não é? Tudo depende das condições dos próprios municípios. Então, levar em conta essa multiplicidade de contextos e as realidades socioculturais me parece fundamental. Então, não é uma questão só de criticar a base como um documento que não serve. É mais do que isso. Para que qualquer documento regulador do ensino, da educação sirva, esse documento precisa ser feito, né, com as instâncias que vão utilizá-lo, e também vai ter que se ter toda uma formação para que essas pessoas possam efetivamente colocar em movimento, né, o funcionamento desse documento. Essa é a minha compreensão, embora simplória, porque exigiríamos talvez um programa só para falar de BNCC, mas eu acho assim, de maneira bem geral, eu penso isso. Professora Doris, estamos nos encaminhando para o final e, infelizmente, queria mais 1 hora para a gente conversar. Mas eu gostaria de saber quais são os seus projetos para o futuro. Bom, eu tenho sido muito pressionada pela minha família de me aposentar, né? Mas eu confesso para ti que esse não é meu desejo. Eu me sinto muito viva trabalhando, mobilizando os meus estudantes a continuarem estudando, pesquisando
Eu trabalho com as professoras do sistema de ensino, as meninas são muito mobilizadas pelo trabalho que fazem. Eu sou encantada com as crianças, eu acho que ouvir as crianças é um dever de todo professor, né? Essa educação do ouvir é uma coisa também que a gente precisa ter em mente na formação. Então, nesse momento eu diria que o meu projeto é seguir estudando, pesquisando, né? Dando as minhas aulas, né? Compartilhando, na verdade, um espaço pedagógico, porque eu acredito que o professor não dá, ele compartilha, e se ele for um bom professor, ele multiplica, né? E dizer, assim, do meu desejo de estudar, porque eu adoro estudar, e acho que esse desejo de conhecer é que nos movimenta a continuar pesquisando, a continuar buscando parcerias, construindo possibilidades. E eu não me vejo assim como alguém que pudesse ficar longe nesse momento da universidade. Embora em alguns momentos eu tenha vontade. Mas Faz parte. mas não é uma vontade por conta da universidade. É uma vontade muitas vezes relacionada até uma falta de entendimento da importância, né, do trabalho do pesquisador que está na universidade, do professor que forma outros sujeitos. E às vezes a gente se sente desgastado, porque a gente fala reiteradas vezes, né, desses temas, e às vezes parece que a repercussão é muito pequena. Então, nesse sentido, às vezes dá um certo desalento. Mas, por outro lado, né, eu me vejo uma pessoa que todo dia me acordo e me visto, né, para performar como professora, porque isso faz parte da minha vida. Eu acho que eu tenho que achar até uma forma de encontrar outras coisas que não a docência, porque também a gente não vai poder trabalhar para sempre, né? Sim. Mas nesse momento eu ainda estou investida muito fortemente daquilo que eu faço. Mas é perceptível, assim, ó, o seu encantamento quando fala, a sua paixão em ensinar, em educar. Professora Doris, realmente foi assim, ó, aprendi muito contigo, te agradeço por estar aqui conosco no TEMOV, realmente, muito bom. Eu quero saber se eu posso fazer uma propaganda rápida. Claro! O meu livro de 2009, ele foi agora relançado em 2020 com uma nova versão, que é esse aqui, Formação Continuada de Professores, Dinâmicas Interativas e Mediacionais, onde eu faço um ajustamento de alguns temas que já eram temas que eu vinha desenvolvendo, trazendo inclusive a interferência de documentos reguladores, né? E assim, essa oportunidade de ampliar um pouco a problematização, de retomar o texto, de fazer ajustamentos ao longo do tempo, né, de carreira, que a gente vai aperfeiçoando a pesquisa, é um momento assim também importante. Ele foi lançado um pouquinho antes da pandemia, então ele é pouco conhecido, porque aí na pandemia a gente não pôde falar, mas ele tem aí, quem tiver interessado em conhecer esse material, vocês acessam a Amazon, ele tem lá disponível. Ele era da editora Mediação, mas me parece que a Mediação vendeu. Embora a gente encontre, né, pela editora Mediação lá, parece que a Mediação agora vendeu a sua editora para uma editora de livros didáticos aqui, que eu agora não lembro se foi a Scipione, se eu não estou enganada, foi a Scipione. Mas a Scipione ainda não assumiu a editoração, mas eu sei que na Amazon a gente encontra esse material. Quem tiver interesse, está disponível. Ai, que legal. Olha, quem está nos ouvindo, acessem lá, vale a pena. Então, agradeço a participação da professora Doris Bolzan. Eu sou a Maria Aparecida Zolim, pedagoga da CTE-UFSM e apresentadora do programa TEMOV, aqui nos estúdios da Rádio Universidade 800 AM UFSM. O TEMOV conta com a produção da comunicadora social Luísa Peixoto e da diretora da CTE, Lisiane Miller.
Trabalhos técnicos de Giano Al e direção de rádio de Jonathan Ferreira. Você pode ouvir novamente essa e as outras edições do nosso programa no YouTube. Acesse lá, youtube.com/Capacitação Digital UFSM, sem o tio e sem o cedilha. Nós estamos com quase 20.000 inscritos. Acesse lá e se inscreva. Nós estaremos de volta na próxima semana falando sobre os temas emergentes em movimento, aqui pelos estúdios da Rádio Universidade 800 AM. Obrigada pela sua audiência e até semana que vem.